nossa live é sobre esse assunto chamado mesa radiônica. Eu acho que deve ter gente aí que nunca nem ouviu falar do que é mesa radiônica, né? E algumas pessoas ouviram, mas não tem certeza, né, do que é. Então, vamos aí apresentar a mesa radiônica. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que a mesa radiônica não é exatamente uma mesa, tá? Esse é um nome, sabe aquele nome que uma pessoa chama, outra chama, e o nome pegou sem que seja de fato uma mesa, né? Então, na verdade, uma mesa radiônica é mais uma prancha, né? Essa minha que eu tenho aqui, que estou usando como exemplo para vocês, né? É um papel, como se fosse um papel plastificado. Tem algumas que são um pouquinho mais rígidas, né? De PVC, né? Com estampa, mas é sempre o que a gente chama de mesa radiônica. Tem umas grandes, umas maiores, né? Tem umas que são tamanho A3, o dobro dessa. Mas isso aqui é a minha mesa radiônica, porque hoje a gente vai falar um pouco de mesas radiônicas em geral, mas eu vou falar especificamente das duas mesas radiônicas que eu criei, tá? Vou apresentar para vocês e vou falar um pouco das mesas radiônicas em geral. Então, o que é isso que se chama mesa radiônica? Não é exatamente uma mesa, como eu disse, né? Ela é uma prancha. Quem é arquiteto, trabalha com arquitetura, está acostumado com essa nomenclatura, né? Porque aqueles desenhos grandes de arquitetura a gente chama de prancha, né? Então, é uma placa, né? Uma prancha ou uma placa, e ela sempre contém símbolos que vão, nesse caso aqui, símbolos de geometria sagrada, né? Símbolos ligados à geometria sagrada, que vão facilitar a nossa conexão com planos mais sutis, com outras dimensões e com egrégoras que trabalham nesses planos mais sutis. O trabalho da mesa radiônica, ele sempre está ligado, de alguma forma, ao contato com a espiritualidade, embora não tenha nenhuma ligação com religião, tá? A gente fala de egrégoras, às vezes, tem muitas mesas radiônicas que estão ligadas com as egrégoras da fraternidade branca, né, ou com outras egrégoras. Tem mesa radiônica que é ligado na egrégora cigana, né, mas é uma conexão sempre com egrégoras no sentido de outras dimensões, seres que estão em outros planos de consciência, mas não tem nenhuma ligação específica com religião, tá? A mesa radiônica, ela não está ligada à religião. Justamente quando eu fui pesquisar para conhecer o que era isso de mesa radiônica, foi justamente para complementar meu trabalho com o Feng Shui e com a geobiologia, porque às vezes eu ia na casa dos clientes e eu percebia que tinha alguma coisa a mais, além daquilo com o que eu podia trabalhar com as ferramentas do Feng Shui e da geobiologia, alguma coisa que ia para o nível mental ou para o nível espiritual e que não era abarcado pelos estudos de Feng Shui e de geobiologia. Então, quando eu percebia que tinha algum problema de ordem espiritual ligado na casa ou nos clientes, eu acabava levando o nome e o endereço dos clientes para o centro espírita para trabalhar essa questão espiritual, mas eu achava que isso não faz sentido, né? Porque a gente tem que poder fazer um trabalho sem estar ligado em religião. Eu tenho clientes dos mais diversos credos e crenças, né? Já tive clientes budistas, católicos, ateus, né? Então a religião não importa. E a mesa radiônica, então, trouxe essa possibilidade de trabalhar a energia em planos mais sutis, trabalhar nos níveis espiritual e mental, e também emocional, mas sem uma ligação com religião, com nenhum tipo de religião. Então, a gente trabalha, assim, com conexão espiritual, tá?
mas sempre no sentido de espiritualidade, de dimensões de egrégoras, tá? Que vão auxiliar a gente nesse trabalho, porque a gente vai se conectar também com o nosso eu superior, né? Que é quem faz a conexão, né? Esse é o nosso eu consciente aqui na matéria. A gente não consegue a conexão. Para a gente fazer conexão com outras dimensões, com egrégoras, de planos mais elevados, a gente precisa estar conectado com o nosso eu superior, porque é o nosso eu superior que permite essa conexão. Estou vendo os coraçõezinhos aí surgindo, né? As curtidas, legal. Então, deixa eu apresentar um pouco para vocês a minha mesa radiônica e aí eu vou demonstrando um pouco para que serve cada símbolo dela para vocês entenderem, né? Então, aqui a gente tem no centro a flor da vida, tá? É um símbolo é a matriz de toda a vida no universo, tá? É o círculo, que é a forma mais básica, mais pura, inicial. Depois o círculo que se duplica, compartilhando o centro de um está no raio do outro, né? E então esses círculos vão se multiplicando, gerando essa multiplicidade. E a flor da vida, então, é o símbolo de tudo que existe no universo, não é só no planeta, é no universo. E isso lembra muito o conceito chinês, que eu estudei até antes de conhecer a flor da vida, né? Que primeiro existia o nada, depois surgiu alguma coisa, e daí veio o yin e o yang, e a partir do yin e do yang se criaram as 10.000 coisas, né? Quer dizer, tudo que existe no mundo. Então, isso é muito parecido com o conceito da flor da vida, né? Que existia o nada, então passou a existir o círculo. A partir do círculo multiplicado, que seria o yin e yang, ele vai se gerando filhotes, né? Vai brotando a vida e gerando essa multiplicidade. Então, esse símbolo está aqui no centro, porque ele justamente faz a conexão com tudo que existe. Porque quando a gente trabalha na mesa radiônica, qual é a ideia? A ideia é a gente se conectar com essa nossa consciência superior, que sabe tudo, que conhece tudo. Isso é um conceito que permeia, né, muitas filosofias e muitas disciplinas que trabalham com dimensões e espiritualidade, né? Que o nosso eu superior, essa nossa consciência mais alta, também chamada de eu sou, sabe tudo. Então, se a gente pudesse conectar com essa espiritualidade, se a gente puder se conectar com o nosso eu superior, a gente vai ter acesso a esse conhecimento ilimitado. É claro que a gente não consegue trazer tudo isso para a consciência, porque o nosso cérebro, que processa essas informações todas que chegam, o nosso cérebro é limitado, né? Mas a gente consegue conectar. Então, a flor da vida no centro, ela facilita essa conexão com a nossa essência divina, com o nosso eu sou, e ajuda a criar como se fosse um portal, né? Um canal para conexão com essa verdade. Mas a gente tem outras coisas na mesa radiônica, né? Que são basicamente símbolos de proteção, tá? Cada mesa radiônica tem uma configuração específica. Eu tenho outras aqui, daqui a pouco eu pego para mostrar para vocês a diferença, tá? Então, aqui, primeiro, a gente tem... são símbolos, são chamados de... Esse é o nome místico de Jesus, né? Ele é conhecido por esse nome, tá? São letras da Cabala no losango, que representa justamente essa conexão, né, com o divino e com o material. São símbolos de proteção, porque quando a gente faz o contato com a espiritualidade, a gente pode fazer o contato com dimensões e com energias que podem ser positivas ou negativas. A gente está aberto para essas conexões, então a gente precisa desses símbolos de proteção para favorecer que a gente mantenha a nossa sintonia no bem, a sintonia para a luz, né? Porque senão, às vezes, uma distração nossa, a gente pode acabar abrindo o campo, conexão, para energias negativas que vão fazer mal ao invés de ajudar.
Pois a gente tem aqui um outro símbolo que é de conexão e proteção também. É o símbolo do Torostá, é um símbolo do reiki aberto. Quer dizer, aberto no sentido de que ele não é para iniciados. É um símbolo do reiki que pode ser usado por todos, tá? Ele foi canalizado por uma aluna do Moacir Sader, tá? E diz que ele foi enviado por Jesus. Então, esse símbolo do Torostá, que está dentro desse hexágono, ele é um símbolo de introspecção, de conexão com a sua essência, de você manter o seu silêncio interior, mesmo nos ruídos do mundo que te desconectam. Então, é uma ferramenta que favorece a conexão com o nosso íntimo. Aqui embaixo, né, no oposto do Torostá, a gente tem o símbolo da chamatrina. A chamatrina também representa essa essência. A chamatrina representa a centelha divina que todos nós temos dentro do nosso coração. Então, aqui também a chamatrina conecta com essa verdade dentro da gente, né? O Torostá facilita essa nossa introspecção para a gente ter essa conexão. Então, lembrando que a conexão não está fora, a nossa conexão está dentro, né? Então, depois a gente tem aqui outros símbolos de equilíbrio e proteção. Aqui é um símbolo que equilibra os 4 elementos, mas que também equilibra mente, espírito, físico e emoções. Então, a gente fica trabalhando com equilíbrio, porque se a gente estiver com a mente muito exacerbada ou com as emoções muito exacerbadas, o trabalho não tem equilíbrio. Então, aqui é um gráfico de equilíbrio. E aqui é um gráfico de proteção, tá? Conhecido dos anestesistas. E que quando a gente trabalha à distância, é aqui que a gente vai colocar uma bolinha com o nome do cliente, que na radiestesia a gente chama de testemunho. Deixa eu pegar um aqui, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o testemunho. Esse aqui está com o meu nome, a minha data de nascimento. Ele não é um simples papelzinho com o nome escrito, né? A princípio, sim, mas ele a gente valoriza o testemunho. É como se a gente imantasse esse papel com o nome, com a energia da pessoa que está sendo trabalhada. Então, aquele papel passa a representar a pessoa e cria um vínculo energético. Então, quando a gente coloca o nomezinho da pessoa aqui, o testemunho aqui, o que a gente trabalhar com a mesa radiônica vai estar sendo enviado à distância, né? E o que é isso que a gente está enviando, né? Bom, aqui acho que deu para vocês entenderem. Eu estou acompanhando os comentários de vocês. Se alguém ficar com alguma dúvida, pode colocar a dúvida para perguntar que eu já respondo na hora, tá? Então, isso daqui é a estrutura da mesa radiônica. A minha mesa radiônica, eu não conheço nenhuma outra que tenha isso, pode ser que tenha, e eu não saiba, né? A minha mesa radiônica tem uma imagem no verso, tá? É uma imagem de proteção, é a espada do Arcanjo Miguel, e o simbolismo dela é que está protegido, seguro, mesmo a gente está trabalhando por cima, né, fazendo as conexões, e por trás, como se fosse nas nossas costas, né, a gente tem aqui a espada do Arcanjo Miguel, garantindo a proteção, porque esse trabalho, especialmente a mesa radiônica crística, tem uma conexão muito grande com as egrégoras da Fraternidade Branca, tá? E com o trabalho do Arcanjo Miguel. E essa mesa, ela chama mesa radiônica crística, tá? Por quê? Bom, não é coincidência, né, que a gente tem aqui duplicado o símbolo do nome místico de Jesus, e aqui a gente tem o Torostá, que foi um símbolo que veio enviado por Jesus, né? E o nome de mesa radiônica crística veio como uma intuição na época que eu criei a mesa, né? Ou canalizei, assim. Eu não gosto de falar canalizei porque eu não sou uma canalizadora, eu não tenho, assim, essa mediunidade de ouvir, de ver ou de escrever, nada disso. Mas eu posso dizer que eu canalizei a mesa porque ela fluiu, na hora de criar, ela fluiu de uma maneira tão rápida, né, e intuitiva, que eu digo que não fui eu que criei só com o meu intelecto, com o meu estudo, embora tenha tido muito estudo por trás, mas foi uma canalização, né? E aí, por que ela chama crística? Depois, eu estudando de uma maneira mais aprofundada a flor da vida, tá?
do Drunvalo Melquisedeque, né, que tem um livro em 2 volumes, né, O Segredo da Flor da Vida. E nesse livro ele explica que a flor da vida é usada para fazer conexão com a rede crística do planeta. E o que é a rede crística do planeta? É justamente uma rede que foi criada pelos guardiões do planeta para que os seres humanos que tinham se desconectado da sua origem divina, para que a Terra não desandasse na materialidade, né? Essa rede crística, ela ia manter viva a vibração da conexão nossa humana com o Criador, né? Com a nossa matriz divina. Então, isso eu só fui descobrir depois que eu criei a mesa radiônica crística. E aí eu entendi finalmente por que ela se chamava crística, porque a flor da vida aqui está trazendo essa conexão com a rede crística. Então, quando a gente faz uma conexão, quando a gente inicia o trabalho e conecta com as egrégoras, a gente está entrando na sintonia dessa rede crística, também conhecida como rede cristalina, que é a matriz perfeita, né? A matriz de luz da humanidade, porque a gente está esquecido dessa matriz de luz e está vivendo na sombra, né? Não preciso dizer para ninguém que a gente está vivendo na sombra, a gente percebe isso, né? Negatividade, dificuldade, a gente tenta fazer o máximo para dar certo e mesmo assim às vezes as coisas dão erradas, a gente tem que ficar muito atento, né, para tudo dar certo. Então, quando a gente vai trabalhar e ativar energias através da mesa radiônica crística, a gente está conectando com esse plano vibracional dessa matriz e é dessa matriz crística, é dessa matriz de perfeição que a gente traz as informações para serem ativadas. Então, basicamente, uma mesa radiônica, ela funciona fazendo conexão, né, que podem se criar portais dimensionais para facilitar essa conexão. Então, a gente faz a conexão, a gente conecta com esse nosso eu superior, que sabe, que tem o conhecimento de tudo, e a partir daí, por meio de comandos de voz, a gente vai trazendo essa informação da perfeição e enviando para o cliente, seja ao vivo, quando o cliente está ali diante de nós, seja à distância, a gente vai enviando essas vibrações, que são as vibrações que aquele imóvel ou aquela pessoa precisam para se reequilibrar. Porque qualquer problema, doença, dificuldade, tudo que está dando errado é porque a gente saiu da vibração da perfeição. E todas as ferramentas buscam, então, levar a gente de volta. Agora, que ferramentas são essas? Aqui bem pequenininho, vamos ver se dá para vocês verem, em volta da flor da vida, imagens pequenininhas, né? Cada imagenzinha dessas, vamos ver se eu chego mais pertinho, aí, cada imagenzinha dessas representa um tipo de energia que a gente pode ativar, tá? Cada íconezinho desses é uma ferramenta que a gente pode ativar, é uma vibração que a gente pode ativar para reequilibrar a pessoa ou o ambiente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma das ferramentas, tá? Cristais. E faltou um detalhe, né? A gente sempre trabalha. Eu não montei roteiro para essa live, não. Eu estou falando conforme flui, né? Vamos ver aqui quanto tempo vai levar a live e aonde a gente vai chegar, né? A gente trabalha com a mesa e com o pêndulo, tá? Então, pêndulo pode ser pêndulo de metal, pode ser pêndulo de cristal, né? Eu tenho vários pêndulos aqui, né? Então, pêndulo pode ser de cristal, pode trabalhar na mesa com pêndulo de cristal. Pode ser pêndulo de metal, peraí que embolou. Pode ser pêndulo de metal. Sim, pode ser pêndulo de metal. Eu estou trabalhando aqui com um pêndulo de orgonite. Eu gosto muito do peso dele, eu gosto da energia dele, tá? Mas não é obrigatório, tá? Então, vamos avançar. Para que serve o pêndulo quando a gente está trabalhando na mesa radiônica? Porque não é o operador da mesa, não é o terapeuta que escolhe quais são as frequências que vão ser ativadas. Não tem um roteirinho que diga para a gente assim:
o cliente está com problema X, nós vamos ativar a frequência Y. Não é assim que funciona, né? Porque a gente tem infinitos seres, infinitas vibrações, e cada um cada um tem uma vibração, um desequilíbrio que precisa de harmonização, tá? E esse nosso eu superior é que sabe. Então, o pêndulo é como se ele fosse o nosso tradutor dessa vontade do eu superior. Então, não precisa de mediunidade, não precisa de clarividência, não precisa nada disso, porque não é uma ferramenta. Essa conexão com a essência divina todos temos, e é só a gente treinar para traduzir essas mensagens através de um pêndulo. Então, o pêndulo, ele vai apontar para a gente, claro que isso exige uma técnica, né, um certo treinamento, levantando aqui um pouco a mesa para vocês verem. Então, a gente com a mesa, o pêndulo vai apontar, ele vai balançar e vai apontar para uma dessas ferramentazinhas que eu mostrei para vocês, tá? E para onde ele apontar, vai ser a frequência de energia que a gente vai ativar. Então, por exemplo, se o pêndulo aponta para a ferramenta de limpeza do Arcanjo Miguel, eu vou ativar, e para ativação a gente também usa o pêndulo, tá? Não é que precise, não é o pêndulo que ativa, tá, gente? O que ativa é a nossa vontade, a nossa vocalização, o comando verbal, e a nossa sintonia mental, é a nossa intenção que vai ativar, mas o pêndulo continua atuando aqui. Finalizador, quer dizer, enquanto o pêndulo estiver girando, ele está girando tão rápido que vocês nem estão vendo, né? Vou botar ele girando aqui mais devagarinho só para demonstração. Enquanto o pêndulo vai girando, significa que a gente tem que continuar emitindo aquela frequência vibratória. Quando o pêndulo para de girar e balança, isso é um código que a gente definiu, né? Quando ele para de girar e começa a balançar para frente e para trás, significa que a gente já finalizou a emissão daquela vibração. Então, digamos que o pêndulo apontou para a ferramenta cristais, né? Eu tenho uma lista com nomes dos cristais possíveis, é uma lista numerada, então eu pesquiso qual é o cristal, e então eu ativo a frequência. Eu sou a gente usa o eu sou para reforçar essa conexão com a fonte que tem todas as informações, e a gente fala, então, a gente dá o comando, eu sou ativar a frequência e as vibrações do cristal tal para essa pessoa, atuando em todos os seus corpos, dimensões, períodos de tempo, localizações. Tem uma chamada entrando, mas telefone agora eu não posso atender. Mensagem até respondo, chamada não. Então, a gente faz a ativação, envia, e aí quando acaba, ele balança para avisar que terminou. Aí a gente pede se tem mais alguma ferramenta. E nisso a gente vai na sequência. Então, essas ferramentas, essas frequências que são ativadas, elas são bastante variáveis, tá? Cada cliente sai de uma maneira. Tem sessões de mesa radiônica que duram meia hora. Tem sessões de mesa radiônica que duram 1h15. E não é o terapeuta que define isso, né? É o próprio trabalho com a mesa que define. Então, essa mesa radiônica crística, eu criei... Vou dar uma pausa para tomar um suquinho, que falei muito, gente, a boca tá seca. Então, vamos continuar. Eu criei essa mesa radiônica crística, inicialmente com o objetivo de trabalhar com a reprogramação energética de ambientes, tá? Vamos falar daqui a pouquinho sobre geobiologia, tá? Tem a outra mesa aqui, ó. Daqui a pouco eu falo dessa. Vai ser uma super live longa. Espero que vocês tenham paciência, que vocês gostem. Eu criei essa mesa radiônica objetivando o trabalho com ambientes, tá? Mas a minha formação, quando eu estudei mesas radiônicas, para conhecer, né? Que eu não canalizei isso do nada. Eu fui estudar, estudei com vários professores, tá? Estudei com a Doriana Tamburini, Adriana Mangabeira, Régia Prado,
tá? E fui estudando, além isso só na área de mesa radiônica, né? Mas radiestesia eu já tinha estudado, né? Fiz minha formação há 20 anos atrás com a Manuela Valente, que dava aula aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, fora outros muitos estudos de geobiologia, tá? Então, quando criei essa mesa, meu objetivo era trabalhar com ambientes. Mas vocês viram que a metodologia, conforme eu estou explicando aqui para vocês, todas essas ativações de energia, elas podem ser feitas tanto para as pessoas quanto para os ambientes. Da mesma maneira que eu posso ativar a frequência de um cristal para atuar no campo energético de uma pessoa, eu posso ativar a frequência de um cristal para atuar no campo energético de um imóvel. E aí a diferença é que, ao invés de colocar o testemunho de uma pessoa, eu vou colocar o testemunho do imóvel. O que é? O endereço do imóvel. Tá? E assim a gente vai levando para aquela pessoa ou para aquele ambiente as frequências necessárias para equilibrar o campo dela. No caso do ambiente, a gente vai limpar memórias, a gente vai limpar programações, porque às vezes o nosso pensamento constante cria um programa, uma vibração no ambiente. E quando a gente muda de ideia, muda de vontade, muda de carreira, muda de relacionamento, muda alguma coisa na nossa vida, a casa continua refletindo para a gente tudo aquilo que a gente impregnou antes. E aí, se a gente quer mudar a nossa vida, a gente tem que mudar a casa para que a casa facilite essas nossas mudanças, tá? E então a gente vai reprogramar a energia do ambiente, a gente vai limpar miasmas, energias ruins do ambiente e botar ali uma nova programação, novas frequências vibratórias nesse ambiente para que a casa dê suporte a essas mudanças que a gente quer fazer. O mecanismo é o mesmo quando a gente está trabalhando com pessoas, né? Às vezes a gente já está se tem alguma coisa incomodando, uma doença, uma mudança que a gente quer fazer na nossa vida, o nosso corpo ele já está acostumado com as vibrações antigas. E aí as mudanças são sempre difíceis porque a matéria, né, o nosso corpo, que é matéria, ele puxa a gente para os padrões antigos. Então, quando a gente faz uma sessão de reprogramação energética com a mesa radiônica, a gente está mudando esses padrões para que seja mais fácil dessa mudança se manifestar na nossa vida concreta. E essa mudança pode ser saúde, relacionamento, trabalho. A gente pode trabalhar qualquer aspecto da nossa vida com a ajuda da mesa radiônica, tá? Então, essa daqui é uma mesa que a gente trabalha, quando a gente trabalha com ela para ambientes, a gente vai fazer essa função, né, de limpar a energia dos ambientes e reprogramar, colocar ali uma nova programação. E alguém já andou perguntando, né? Eu tenho uma segunda mesa, tá? Essa mesa daqui é a mesa radiônica crística. Ela pode ser usada tanto para pessoas quanto para ambientes. E ela é uma mesa emissora, uma mesa que faz conexão para emissão de frequências. E aí, para complementar o trabalho com ambientes, tem uma segunda mesa, que aí, essa mesa aqui, ela é exclusiva para o trabalho com ambientes. E é essa aqui que eu chamo de mesa radiônica de geobiologia. Com a mesa radiônica crística, a gente vai estar trabalhando os níveis mais sutis, né? Como eu falei, a imantação energética do ambiente, as programações que estão ali fixas no ambiente. Com a mesa radiônica da geobiologia, a gente vê que ela já tem uma outra estrutura, né? São outras imagens, ela tem uma vibração diferente da mesa radiônica crística, e ela é uma mesa que vai auxiliar o terapeuta de ambientes a identificar fontes de desequilíbrio no ambiente, tá? Então, chegar um pouquinho mais perto para vocês verem, antes de dando desviado o reflexo, né? Então, essa é a mesa. É que ela está dando reflexo da própria tela do computador. Então, essa aqui é a mesa radiônica para
geobiologia, como é que é a estrutura dela. No centro, a gente tem os 2 baguás que existem no Feng Shui. Que 2 baguás, né? O baguá, no Feng Shui, a gente tem 2 distribuições. Uma distribuição dos trigramas que representa a perfeição divina, né? No Feng Shui não existe, na filosofia taoísta, né, da qual deriva o Feng Shui, não existe Deus, né? Mas essa perfeição primordial tá refletida num baguá, que é o interno, tá? E os padrões do mundo manifesto, do nosso mundo material, eles estão no baguá, que está aqui do lado de fora. Então, o baguá da perfeição, do céu primordial, junto com o baguá do céu posterior, eles geram aqui um portal. Então, aqui a gente também tem um portal, mas é um portal diferente. Essa mesa aqui, a mesa crística, ela está conectando com a rede crística, né, que tem esse padrão da perfeição. Aqui, esse portal, ele já está fazendo uma conexão mais concreta entre céu e terra, tá? Então, a gente está conectando com a Mãe Terra, porque a geobiologia tem um trabalho importante de identificação de fatores de desequilíbrio originados no subsolo, tá? Depois a gente tem aqui 2 mandalas que são da artista plástica Rúbia Dantes, tá? Aqui a mandala da transformação, é uma borboleta, e ela fala de transformações e facilita mudanças e transformações. E aqui embaixo a gente tem a mandala da energia, que é a capa é o símbolo que tem na capa do meu livro, né? Feng Shui Terapia de Ambiente. E ela fala do equilíbrio do yin e do yang, que geram o quê? O Shen Qi, a energia. Então, uma mandala que fala do equilíbrio do yin e do yang. Depois a gente tem aqui, fazendo a proteção, né? Trazendo conexão e proteção, a gente tem aqui os símbolos, letras e nomes da Cabala, tá? Cada um deles fazendo conexão com a sabedoria dos antepassados, facilitando a intuição, tá? Então, são símbolos de conexão e proteção. E como eu falei que ela é uma mesa radiônica de pesquisa, né? Então, a gente tem aqui escalas numéricas para pesquisar vários índices do trabalho da geobiologia. E a gente tem aqui embaixo, se vocês conseguem ver, são 2 anéis, né? Tem um anel mais para dentro e um anel mais para fora, são 2 anéis, né? O anel de dentro, ele traz para a gente uma lista de todos os fatores de desequilíbrio, todos não, né? Mas dentre aqueles que a gente estuda na geobiologia, os fatores de desequilíbrio que a gente pode encontrar no ambiente. Então, vou dar um exemplo, por exemplo. Um lençol freático, quando tem água subterrânea, isso é uma influência nociva no ambiente. Uma falha geológica, se a gente tem as redes, né, como se fossem os meridianos do planeta que podem estar desequilibrados, causando problema. Depois, acima da superfície, isso falando do subsolo e superfície, né? Depois, acima da superfície, a gente tem torres de alta tensão, antenas de celular, memória dos ambientes, formato da construção, formato dos objetos, iluminação inadequada, ventilação inadequada, ruídos. A gente tem uma lista de todos os fatores que podem estar causando desequilíbrio no ambiente. E o trabalho vai ser da mesma maneira. A gente faz a conexão e aí o pêndulo vai indicar. A gente estando com essa conexão com o nosso eu superior, com a nossa consciência divina, o pêndulo vai nos auxiliar a identificar, diagnosticar quais são os fatores que estão presentes ali naquele ambiente, tá? Então, isso é uma coisa que os radiestesistas já fazem há séculos ou milênios, só que fazem com as varetas, né? Todo mundo já deve ter visto, até em filme, né? Aquela coisa que vai com a vareta e aonde a vareta balança, então aqui tem água, cava um poço, né? Essa é a utilidade mais antiga da radiestesia, né? Encontra água no subsolo, mas a gente pode encontrar outras coisas também, né? Que estão causando problemas aí para a saúde.
E o segundo, então, primeiro anel com pêndulo, a gente vai encontrar o que, que tem de desequilíbrio. Segundo anel, a gente vai, da mesma maneira que na mesa radiônica crística, a gente não escolhe qual é a frequência que vai ser ativada para cada cliente. Na mesa radiônica de geobiologia, a gente tem também uma lista dos remédios, né, das medidas de harmonização possíveis. Só que aí, no caso da geobiologia, as medidas de harmonização são no local. Com a mesa radiônica crística, a gente está trabalhando só com vibrações. Na mesa radiônica para geobiologia, a gente vai ter um diagnóstico e a gente vai ter como se fosse uma prescrição de um remédio, de uma medida de harmonização que vai ser necessário implantar no local, tá? E então, duas perguntas, né? Alguém já tinha perguntado antes sobre a geobiologia, então a gente tem o curso, né, que eu dou, é um curso em 2 módulos, né? Então são 2 finais de semana, um final de semana para cada mesa, tá? Mas a mesa de geobiologia, ela depende da mesa radiônica crística. Então a gente tem que primeiro aprender a trabalhar com a mesa radiônica crística para depois aprender a trabalhar com a mesa radiônica de geobiologia, tá? Porque quando a gente, na nossa prática, a gente vai fazer conexão com as egrégoras sempre pela mesa radiônica crística, para depois fazer os diagnósticos com a mesa radiônica de geobiologia. E ela também tem aquela proteção no Versa, né? Garantindo a segurança dos trabalhos. E vocês podem estar curiosos, né? E quais são essas ferramentas, essas medidas de harmonização que podem ser recomendadas na geobiologia? Tem uma gama enorme, né? Tem desde imagens, por exemplo, mandalas. A gente pode trabalhar com mandalas como essas daqui, a gente pode trabalhar com mandalas no ambiente, criando uma vibração de cura naquele ambiente. A gente pode trabalhar com cristais, com cores. A gente pode trabalhar com mantas isolantes, mantas de fibras naturais que isolam frequências nocivas que venham do subsolo. A gente pode trabalhar falei cristais, com conchas. A gente pode trabalhar com orgonites, que é uma peça manufaturada de resina com metal e cristais, com o objetivo de limpar e harmonizar a energia dos ambientes. Então, tem uma gama de ferramentas. A gente pode trabalhar com florais nos ambientes. A gente pode pegar um floral de bar, né? A gente pode aspergir esse floral nos ambientes. Então, praticamente, todas as terapias que a gente conhece para as pessoas, a gente pode aplicar para os humanos e para os ambientes, tá? E aí teve alguém que perguntou do curso, né? A gente vai ter curso presencial no Rio de Janeiro, mas eu também tenho esses cursos, tanto da mesa radiônica crística, quanto o curso da mesa radiônica para geobiologia, tem os 2 no formato online. O que é esse curso no formato online? A gente filmou o vídeo presencial, tá? E com a câmera eu dei a aula, dei o curso filmando com o microfone, e aí a gente disponibiliza esses vídeos para quem não tem condição de vir ao Rio de Janeiro, né, se deslocar ou não tem a data disponível. Você assiste, a gente manda a mesa radiônica pelo correio, tá? E você assiste aos vídeos e vai seguindo os exercícios, tá? E então então o curso tem exatamente o mesmo conteúdo do curso presencial. E as apostilas são disponibilizadas online, à distância, tá? E tem o fórum de discussão também. Uma coisa que todo mundo sempre pergunta, né? O curso, qual é o prazo? Quanto tempo, né? Fica disponibilizado. Quando você faz o curso online, ele não tem prazo, tá? Você pode assistir os vídeos quantas vezes você quiser. Pode assistir as aulas 5 vezes seguidas, como se você fosse fazer 5 vezes um curso. Olha que legal, não precisa nem pagar para refazer
né, o curso. Você pode assistir aquela aula quantas vezes você quiser. E aí tem o fórum de discussão, porque como que vai tirar dúvida, né? No curso presencial, você está ali assistindo, você pergunta na hora, né? Mas no curso online, então a gente tem um fórum de discussão, é tudo através do nosso site, tá? Não tem que fazer download de vídeo, nem tem que ir no YouTube, é tudo no site. Você faz login, tem lá a área de cursos, como esses cursos hoje em dia, né? Todos de EAD, de ensino à distância, que eu não gosto muito desse nome, eu acho feio. Então, tudo é no próprio site, né? Você cria uma conta no site, faz o login, tem lá os seus cursos que estão disponíveis, você vai assistindo aos vídeos, tendo dúvida, você escreve pra gente, né? Eu já fiz e pretendo voltar a fazer no futuro sessão online exclusiva, como a gente está fazendo essa aqui agora, mas sessão exclusiva para os alunos, para tirar dúvida, né? Então, já fiz demonstração de mesa radiônica para os alunos, né, para tirar dúvida ao vivo, e aí que vocês vão tirando dúvida de vocês, né, e, bom, é isso. E aí, e ganha certificado, para receber o certificado do curso online, tem que fazer exercício, né, vai ter que passar para a gente, você vai ter que passar para a gente 2 ou 3 exemplos de consultoria que você fez, né? Relatório de sessões de reprogramação energética, né? E olha que falha no marketing, né? Alguém está perguntando aqui qual é o site, por favor. Eu estou empolgada com a palestra que não passei para vocês qual é o site, né? Eu vou escrever aqui. Tá? Então, coloquei aí para vocês, né? O site é alinemendes.com.br. E aí vocês encontram lá no menu cursos, vocês vão ver todas as informações sobre esses cursos, né? Então, tá lá o site. Alguém me perguntou o valor. Eu vou pedir para ver o valor lá no site, porque a gente tem um valor, como a gente está com curso presencial, quem se inscreve antes está com desconto, né? Então, tem a informação toda sobre curso, conteúdo, valores, tudo lá no site, tá? A gente facilita, sim. Tem, quem faz o pagamento à vista por transferência bancária tem desconto de 5%. Quem quiser parcelar, fazendo cartão parcelado, pode parcelar em até 3 vezes sem juros, tá? Então, e também quem se inscreve nos 2 cursos simultaneamente, né? Quem diz assim, eu quero fazer os 2, estou certa, segura, também tem um desconto, né? Para quem se inscreve simultaneamente, mas não é obrigatório. Pode fazer só quem quiser pode se inscrever só no da mesa radiônica crística. Lembrando que quem quiser trabalhar com a geobiologia vai ter que fazer os 2, tá? Alguém perguntou assim, mas parcela só em 3 vezes. Gente, olha só. 3 vezes é sem juros, tá? Mas quem quiser parcelar em mais vezes, o cartão, ele parcela em até 12 vezes. É através desses sistemas de pagamento, tipo PayPal, né? Eu não trabalho com cartão no site, né? O pagamento é encaminhado para o PayPal. No PayPal tem a opção de fazer parcelado em mais vezes, acho que até 12 vezes sem juros que eles fazem. Aí é com juros, não é um juros muito grande, tá? É menos de 2%. Então, às vezes, a gente, quando pensa juros do cartão, não é aquele juros do rotativo do cartão, né? É os juros do parcelamento. Então, quem precisar parcelar mais, pode parcelar em até 12 vezes, tá? E aí, vocês têm alguma outra dúvida? Eu acho que eu vou aproveitar, olha, a gente não tem, eu pensei em botar no máximo 1 hora aqui para essa live, né? E ainda estamos aí com 48 minutos pelo meu relógio. Pensei em passar para vocês algumas experiências, né? De clientes que já experimentaram, né? Bom, de cara, o que eu posso relatar é que, assim, na energia, né, na percepção da energia do ambiente,
todos os clientes já percebem na hora. Eu tive um caso muito interessante de uma cliente que eu fiz à distância. Eu faço esse trabalho de harmonização de ambientes à distância, porque como a gente está trabalhando com frequências vibratórias, a gente não precisa estar no lugar para enviar, né? Para dar esse comando e enviar energia. A gente pode enviar à distância. Então, eu gosto bastante de fazer esse trabalho à distância, tá? E aí eu tive uma cliente que ela achou que era um trabalho que eu estava combinando geobiologia, mesa radiônica e feng shui. E ela achou que eu só fosse fazer a sessão com a mesa radiônica depois que tivesse entregue o relatório do feng shui, mas na verdade eu faço entre uma reunião e outra, né? Que o trabalho do feng shui são 2 reuniões. Antes da segunda reunião de entrega, eu faço a sessão de reprogramação energética. E ela tinha entendido outra coisa, ela não estava imaginando que eu ia fazer esse trabalho antes, tá? E aí, quando eu cheguei para entregar, que eu já tinha feito a reprogramação alguns dias antes, ela me relatou que ela tinha sentido exatamente no dia que eu fiz a reprogramação, a partir daquele dia ela tinha sentido a energia do apartamento melhor. Mas como era um apartamento que estava reformando, ela achou, ela sentiu uma diferença notável no apartamento, mas ela achou que aquilo tivesse a ver com a pintura, porque o apartamento estava pintando, estava lixando, e ela falou assim, poxa, achei que fosse da pintura, mas não, foi exatamente no dia que você fez a mesa radiônica, eu fui no dia seguinte no apartamento em obras e achei que a energia estava mais leve, que estava completamente diferente. Eu achei esse caso muito legal e estou mencionando para vocês, porque às vezes o cliente pode, alguém poderia me perguntar, né? Ah, mas não pode ser autossugestão do cliente? Ele fez a sessão e achou que melhorou? Nesse caso da cliente, ela nem estava esperando, né? Tem muitos casos, além da percepção, tem fatos concretos que a gente pode perceber, né, de resultado. Eu tenho uma cliente, eu às vezes menciono para muitas pessoas esse caso, né? E foi uma pessoa que ela estava sofrendo de muitas crises de pânico com muita frequência. O imóvel tinha uma energia pesadíssima, uma energia realmente muito, muito ruim. Depois que eles compraram, os clientes, depois que eles compraram esse apartamento, eles descobriram que uma adolescente tinha morrido de overdose nesse apartamento, né? Ela morreu aí, nesse local, tinha uma energia muito pesada. O clima também, clima, eu digo, tempo, né? Ambiente, entorno, também era muito úmido, a umidade baixa, a energia, uma energia muito pesada. E essa cliente como que estava reverberando, né? Estava manifestando na vida dela todas essas dificuldades. Eu fiz uma sessão dupla, tá? Eu fiz uma sessão de mesa radiônica para o ambiente e fiz uma sessão de mesa radiônica para cliente, tá? Eu trabalhei as duas simultaneamente e então essa cliente ela estava tentando vender o apartamento, ela estava querendo dar um jeito no apartamento, ou se vender para mudar, ou reformar, porque ela não estava mais aguentando aquela estagnação, a vida dela estava estagnada. Quando eu fiz essa reprogramação, ela já estava com algumas propostas de trabalho fora do Rio de Janeiro, mas ela não conseguia viajar de avião, né? Ela tinha muitos medos. Interessante é que depois dessa reprogramação energética, menos de um mês depois, ela já estava morando em São Paulo. Ela fez uma entrevista, um emprego que ela já tinha sido convidada. Ela fez a entrevista, aceitou, se mudou e menos de um mês depois da reprogramação energética, ela já estava morando em São Paulo nesse emprego novo. E pouco tempo depois, menos de 3 meses depois, o marido dela foi também, arranjou um emprego numa cidade vizinha, né? Era uma cidade próxima a São Paulo, não era capital. E os dois conseguiram sair do apartamento, né? Depois de mais ou menos um ano, eles acabaram voltando, mas aí quando eles voltaram, eles conseguiram
reformar, né? O apartamento estava precisando de muita limpeza, muita reforma, enfim, eles conseguiram mudar aí bastante a energia do ambiente e criaram uma nova vida para eles aí, né? Uma pergunta interessante surgiu aqui, vou esclarecer. Alguém perguntou, quando faz a sessão da mesa radiônica, quanto tempo dura o efeito da limpeza? É interessante, eu esqueci de falar isso. Quando a gente está trabalhando com o ambiente, se a gente tem o efeito de limpar e reprogramar, às vezes basta uma sessão, tá? Às vezes você não precisa de várias, você faz uma sessão e aquilo já ficou equilibrado. E a partir dali você só tem, claro, que manter, porque se você não limpa o imóvel, se você não corrige a sua conduta, né, você pode impregnar o imóvel com energias nocivas de novo. No caso da geobiologia, a gente faz a pesquisa uma vez, a menos que mude alguma coisa no imóvel, basta uma, por quê? Porque a gente vai diagnosticar todos os fatores de desequilíbrio naquele ambiente e a gente vai tomar as medidas de harmonização necessárias para equilibrar no próprio ambiente. Então, implantando essas medidas de harmonização, isso é suficiente. Mas pode acontecer. No próprio trabalho da mesa, a gente pergunta: vai precisar de outras sessões, sim ou não? Daqui a quanto tempo? No caso de ambientes, dificilmente pede sessão com intervalo menor do que 3 meses, porque o trabalho com ambiente ele é um trabalho mais forte, né? Mais elaborado, porque é o ambiente como um todo, tá? Então, em geral, a gente só em casos muito extremos é que a gente faz mesa radiônica com um intervalo menor do que 3 meses, mas nunca peguei um intervalo menor do que 1 mês. Isso nunca, tá? Agora, quando a gente faz uma mesa radiônica para pessoas, tá? Aí a gente vai precisar é normal que a gente precise de mais sessões, dependendo do que a gente quiser trabalhar. Porque nós somos como uma casca de cebola. A gente pode estar fazendo a mesa radiônica para lidar com os nossos traumas, com os nossos bloqueios, com as nossas dificuldades. Ou a gente pode trabalhar com a mesa radiônica não só para resolver problema, mas para conseguir um crescimento, para conseguir nossos objetivos. Então, a gente pode... Tá tudo bem na minha vida, mas eu quero melhorar. Eu tenho um objetivo, eu quero alcançar alguma coisa. Eu quero fazer um concurso, eu quero trocar de casa, eu quero comprar um carro novo, eu quero, enfim, melhorar o meu relacionamento que tá bom, mas eu quero que fique ainda melhor. Enfim, a gente pode... Qualquer objetivo que a gente tiver, desde que seja legítimo, né? A gente pode trabalhar com uma mesa radiônica. E aí, quando é para pessoas, pode ser que um mesmo problema precise de mais do que uma sessão. Digamos que eu estou com um problema de saúde grave, né? Eu estou com uma hepatite ou eu estou com um câncer. Eu vou fazer... É bem provável que eu precise de mais do que uma sessão, porque a gente não vai conseguir mudar toda a nossa frequência vibratória de uma vez, né? Isso seria muito drástico, brutal. O nosso próprio organismo físico talvez não desse conta de uma mudança tão drástica. Então, a gente precisa ir mudando aos pouquinhos, né? A gente vai mudando paulatinamente essa frequência vibratória a partir dos campos mais externos até os mais externos, ou dos níveis mais baixos até os níveis mais altos. E aí a própria mesa radiônica vai indicar para a gente, através do pêndulo, quanto tempo a gente vai precisar entre uma sessão e outra. E a gente pode perguntar também quantas sessões vão ser necessárias para tratar esse problema de saúde específico, né? Porque a verdade é que a mesa radiônica ela pode ser usada como um tratamento, né, para um problema, e aí, pronto, eu quero usar a mesa radiônica para tratar X problema. 2, 3 sessões, tratei, pronto. Não preciso continuar. Mas se a gente quiser, a gente pode trabalhar com a mesa radiônica quase como uma manutenção ou como uma ferramenta evolutiva, uma ferramenta de autoaperfeiçoamento. Quer dizer, a gente sempre vai ter alguma coisa para trabalhar, porque a gente está sempre em evolução. Então, a gente pode usar a mesa radiônica como uma ferramenta de autoconhecimento e de auxílio na nossa evolução.
Tem uma outra pergunta aqui, de alguém interessado no curso. Fazendo esse curso online, em quanto tempo os alunos estão preparados para trabalhar com a mesa radiônica? Isso vai variar bastante de pessoa para pessoa. Por quê? A gente ensina as técnicas, mas a gente já falou no comecinho o que precisa para trabalhar com a mesa radiônica: conexão, introspecção, a gente está conectado com essa nossa centelha divina. Então, uma pessoa que vem de uma trajetória mais materialista e que resolveu, não, agora me iluminei, quero trabalhar com a mesa radiônica. Não basta ela conhecer as técnicas, ela vai ter que fazer um trabalho de autopurificação, um trabalho de sintonização, para a pessoa buscar esse equilíbrio. Ela pode até usar a própria mesa. Então, digamos, eu fiz o curso, mas eu acho que eu não estou equilibrada ainda para trabalhar com clientes. Então, você pode fazer, e fazendo algumas sessões para você mesmo, até você se equilibrar e atingir um nível que você esteja com capacidade para trabalhar. Algumas pessoas que já têm um trabalho de autoequilíbrio, de autoconhecimento, que já procuram purificar suas energias, que já vigiam, né, têm consciência das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, elas fazem o curso e com muito pouca prática elas já podem estar atendendo público, tá? Eu recomendo, além do curso, você começar a fazer para familiares ou para residências de familiares e ir sentindo como que está essa prática. Os alunos do curso presencial, eles também têm acesso a todo o material online, eles também têm acesso ao fórum de discussão. Esse nosso diálogo, ele continua, ele é permanente. Então, a pessoa que fez o curso, ela vai dando feedback para a gente, tá? Ela vai relatando como estão sendo as sessões dela de reprogramação energética, e enquanto ela ainda tiver alguma insegurança, a gente vai esclarecendo. Quando a pessoa se sentir segura, aí ela pode começar a trabalhar, tá? Então, esse tempo é muito variável, tá? Tem uma pessoa que, gente, eu adoro falar, essa live vai ficar longa, mas ó, daqui a pouquinho a gente vai ter que terminar, tá? Tá muito comprida. Alguém perguntou aqui, a Sônia perguntou, é possível medir a energia das pessoas? Sim. Quando a gente faz, antes da gente iniciar as ativações e de enviar as energias, a gente faz uma pesquisa. A ideia da pesquisa na mesa radiônica é uma pesquisa simples, a gente não se estende muito no diagnóstico, porque como a gente está, naquele momento a gente já está mudando esses padrões, a gente não precisa se fixar no que foi, porque assim que a gente acabar a sessão, aquilo que a gente diagnosticou já foi, não é mais, né? A gente já transmutou. Mas sim, a gente faz uma pesquisa no sentido de vários aspectos da vida da pessoa. Então, por exemplo, a gente vê como que está o potencial geral da energia da pessoa numa escala de 0 a 100, quer dizer, ela está no máximo do potencial dela naquele momento, ou ela está aquém do potencial dela. Então, a gente pesquisa no aspecto emocional, a gente pesquisa no aspecto de saúde, a gente pesquisa no aspecto financeiro, e a gente pesquisa, deixa eu me lembrar aqui, quais são os índices? De cor aqui. Que coisa feia, não sabe de cor, né? Vamos lá. Deixa eu copiar aqui. Esses são os meus relatórios, as minhas pesquisas com os clientes, né? Então, olha, a gente pesquisa o potencial geral, vitalidade e saúde, trabalho e riqueza, emocional e afetivo e espiritual. Esses são os índices que a gente pesquisa. A gente faz uma pesquisa antes para ver como que está o potencial da pessoa, e a gente faz uma pesquisa ao final da sessão para identificar o quanto de progresso ela teve com aquela sessão, se chegou mais próximo dos 100%, né? E alguém comentou aqui que o pêndulo não fala comigo, né?
que ela tem dificuldade para trabalhar com o pêndulo. Isso é interessante. Algumas pessoas já me perguntaram, não precisa estudar radiestesia e ter prática com o pêndulo antes de começar a trabalhar com a mesa radiônica? E eu respondo que não. Por quê? A própria mesa radiônica, a gente já viu que ela tem símbolos que facilitam a conexão, símbolos de proteção, símbolos que facilitam a nossa conexão com a essência. Então, esse campo de energia gerado pela mesa radiônica, ele vai facilitar que os iniciantes trabalhem com pêndulo. Então, mesmo quem nunca trabalhou com pêndulo, às vezes pessoas que em cursos normais de radiestesia, ou que de uma maneira autodidata pegou um livro, um curso online, um livro, e em casa, sem uma base de mesa radiônica, né? Assim, no nada. E o pêndulo não move, ou move de uma maneira aleatória, que não consegue identificar, essas pessoas, quando vêm trabalhar com a mesa radiônica, elas relatam mais facilidade, tá? Então, quem tem aí, quem já teve dificuldade com o pêndulo, sabe que agora existe a possibilidade de, com a mesa radiônica, isso ficar mais fácil. Agora, se você acha que está sofrendo interferência, né, que tem alguma coisa no seu campo que está atrapalhando você trabalhar com pêndulo, talvez seja melhor, antes de fazer o curso, você fazer uma sessão pessoal de reprogramação energética para você dar uma limpada no seu campo e facilitar esse equilíbrio, tá? Deixa eu voltar aqui o comentário para cima, não sei se tem como voltar. Bom, deixa eu tentar responder rápido aqui, porque os comentários aí estão passando, né? Alguém perguntou se a pessoa fica muito, se mexe muito com a energia quando faz a mesa radiônica. E aí a resposta varia, né? Sim, mexe muito com a energia no sentido de que a gente vai quebrar padrões antigos e colocar padrões novos, mas às vezes o organismo, nesse processo de reprogramação, quando é uma mesa para pessoas, tá? A gente pode acontecer algum expurgo, tá? O que é isso? Você pode ter uma diarreia, não é adoecer, pelo amor de Deus, não é para ficar doente, é para melhorar, mas às vezes se você tem toxinas no organismo e que a nova vibração que você colocou no seu organismo está incompatível com essas toxinas, pode ser que você tenha alguma erupção de pele ou alguma irritação no nariz, né? Alergia, digo, rinite, né? Coriza. Pode ser que você tenha, como eu falei, uma diarreia. Tem clientes que bocejam muito, que já vão durante o processo da mesa radiônica, começam a bocejar muito, tá? Então, mexe com a energia, mas não é uma coisa agressiva, é sempre muito suave, tá? A energia da mesa radiônica crística, ela é sempre muito suave, não é nada traumático. Então, se alguém está preocupado, se mexe muito com a energia, não precisa ficar preocupado, tá? Se o seu organismo, se a sua estrutura energética não dá conta de uma mudança muito drástica, nós vamos fazer, o próprio pêndulo vai sinalizar a necessidade de várias sessões para que esse trabalho seja feito pouco a pouco, né? Então, tem alguém aqui perguntando que não chegou no começo, né? Chegou um pouquinho mais tarde aqui na live. Sim, depois a gente vai salvar esse vídeo, tá, Dai? E aí você dá uma olhada. Tem sim. A rede chama crística porque ela está ligada na rede de consciência crística, tá? Que é o padrão que eleva a frequência vibratória da humanidade e do nosso planeta, tá? Então, acho que isso que você está perguntando, algum tipo de linha de atendimento específico, acho que você deve estar perguntando em relação a egrégoras, espiritualidade, isso também a gente já respondeu lá no começo, tá? E sim, a gente tem previsão, tá? No Rio de Janeiro, a gente tem curso agora em maio, né? Como esse vídeo vai ficar aí para quem quiser ver depois, eu não vou falar datas, mas eu estou fazendo contato também com algumas
uma querida, né, aluna que é de São Paulo, está até aqui na live hoje. Ela já está vendo para mim a possibilidade de eu dar esse curso em São Paulo, né? E de qualquer maneira tem o curso online, né? Então quem não puder trabalhar, né? Quem não puder fazer esse curso presencialmente em alguma cidade que eu ofereça, né? Tem o curso online com todo o suporte, né? E pergunta, ó, a última perguntinha antes da gente encerrar. Se precisar, a gente faz outro dia, uma outra live, né? Que eu já tô ficando aqui, ó, com a boca seca. E vocês devem estar ficando cansados também. Teve algum cliente que não foi possível interferir? A gente sempre pergunta, tá? Até antes da gente agendar a consulta, a gente não faz nem a marcação de horário do cliente antes da gente perguntar se é da vontade divina, né? Se a gente tem permissão, se é da vontade divina executar aquele trabalho, tá? Então, para justamente não chegar lá na hora da sessão e descobrir que não pode aqui, né? A gente perguntou, é da vontade divina? Não, né? Então a gente pergunta antes, né? Então a pessoa entra em contato com você e pede um atendimento, antes de você aceitar o atendimento e agendar a sessão, você pergunta com a própria mesa radiônica se é da vontade divina que você realize esse trabalho. Se ele disser que não, aí a gente vai pesquisar para descobrir por quê. Pode ser que a pessoa precise de uma outra técnica, pode ser que a pessoa precise de outra terapia antes da mesa radiônica, aí a gente vai pesquisando com intuição, com pêndulo, com as listas de tratamentos que a gente tem, né? Às vezes a pessoa precisa primeiro fazer uma desintoxicação física, ou ela precisa fazer um trabalho com florais, enfim, às vezes ela pode estar precisando de alguma outra coisa antes de trabalhar a sessão com a mesa radiônica. Então a gente pergunta antes de aceitar o cliente. Ok? Foi? Então, vamos encerrar, tá? Gostei muito de participar, gostei muito de fazer essa live, tá? E gostei do movimento. Então, quem ficar com outras dúvidas, pode escrever lá no fórum, tá? No fórum do site, alinemendes.com.br. Vocês entrando lá no menu tem fórum, é um lugar onde vocês podem colocar dúvidas e eu respondo lá, tá? E quem sabe, né? A gente marca aí mais umas lives para tirar dúvida de vocês, né? Então, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Adorei participar dessa live. Lembrando, quem tiver querendo fazer o curso do Rio de Janeiro, que a gente vai ter presencial, tá com desconto até amanhã. Tá? Esse curso já está lançado há alguns dias, né? Quem quiser aproveita o desconto até amanhã. E quem quiser fazer online, aproveita, porque vai estar com desconto até amanhã também, mesmo sendo um desconto oferecido para o curso presencial, a gente está oferecendo o mesmo desconto para quem se inscreve online, tá? Então, a gente tem, quem quiser saber notícias sobre os próximos cursos, acompanhe a gente aqui na página do Face, ou então pode assinar, a gente tem uma mala direta, que eu não mando spam, tem horror a spam, tá? A nossa mala direta eu só mando mesmo notícias sobre os cursos, sobre artigo novo que eu esteja publicando no site, é só novidade mesmo focada no meu trabalho, tá? Não faço essas malas diretas de ficar mandando uma mensagem por semana, uma mensagem a cada 3 dias, querendo te vender coisa, não faço nada disso. Eu sou o anti-marketing nesse sentido, tá? Então, só vou mandar mensagem quando tiver alguma novidade, algum curso novo, tá? Então, esse curso que eu estou planejando aí em São Paulo ainda está muito no começozinho a programação, ainda não tem data definida, local, mas a gente vai avançar com isso. Acredito que muito em breve eu vou ter essas notícias, tá? Então,
quem quiser receber essas notícias pode assinar o nosso informativo e aí vocês vão receber por e-mail. Mas a gente está sempre divulgando também nas redes sociais, tá? Então, lá no site alinemendes.com.br tem lá o campo, o formuláriozinho para contato para receber a mala direta, tá bom? Então, agora sim eu vou, tá? E qualquer coisa, escrevam, mandem e-mail, telefonem, fiquem à vontade. Foi um prazer estar com vocês.